Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para mais um diário espiritual, para mais um momento com a palavra de Deus. Nós estamos então no Evangelho segundo São João. Hoje nós estudaremos juntos o capítulo 9, os capítulos 9 e 10 de São João. Então, João 9 e 10. Você que tem feito o diário espiritual com a gente, que tem lido diariamente a palavra de Deus, persevere, permaneça firme, não volte atrás, porque o fruto da perseverança é um fruto maravilhoso, né? Nós, perseverando no caminho, o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, né? Isso traz a palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos ser perseverantes na nossa vida de oração, nós precisamos ser perseverantes na nossa busca de Deus, nós precisamos ser perseverantes na luta contra o pecado, nós precisamos ser perseverantes no nosso caminho de santidade. E vamos ser perseverantes aqui na leitura diária da Bíblia, né? Das Sagradas Escrituras. Vamos pedir ao Espírito Santo essa graça, a graça da perseverança, o dom da perseverança, a graça de podermos estar firmes no nosso propósito. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude cada dia mais a nos aprofundarmos na palavra de Deus, mergulharmos no mistério da Sagrada Escritura e preenchermos o nosso coração, a nossa mente da palavra de Deus. Rezemos juntos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, então, pegue a sua Bíblia, João capítulo 9, pegue o seu caderno para fazer as suas anotações, pegue a sua caneta com disposição e vamos mergulhar na palavra de Deus. João capítulo 9. Então hoje o Evangelho segundo São João, nesse capítulo 9, ele começa falando do cego de nascença, né? Como nós temos dito, você vai então pegar aí a Bíblia, você vai ler a palavra de Deus, você vai meditar, você vai rezar com a palavra de Deus. E rezando com a palavra de Deus vai deixar Deus falar o seu coração, revelar aquilo que essa passagem traz para a sua vida hoje. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela fala conosco. No nosso dia de hoje, a palavra de Deus vem falar comigo, vem falar com você de uma forma pessoal. Então, o cego de nascença, quando Jesus caminhando, ele vê ali um cego de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus quem foi que pecou para que ele fosse cego, né? Para que ele nascesse cego. Era a mentalidade da época. Eles pensavam dessa forma, né? Quando algo de ruim, uma enfermidade acontecia com uma pessoa, diziam que aquilo era consequência do pecado ou da pessoa ou dos pais. Porque até a terceira geração sofria as consequências do pecado, né? E fazendo essa pergunta então para Jesus, ali os discípulos, vendo o cego de nascença, Jesus diz então, nem este pecou nem seus pais, mas é necessário que se manifeste nele as obras de Deus. Olha que maravilha, Jesus vem dar uma nova perspectiva ali, um novo olhar sobre a realidade da doença, né, da enfermidade. A gente vê isso quando Jesus encontra com os leprosos, a gente vê isso na cura da hemorroísa, né, daquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, né, de uma hemorragia. Então Jesus continua dizendo no versículo 4, enquanto for dia, cumpre-se terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. No versículo 5 ele vem dizer, por isso, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então percebe, Jesus se encontra ali com o cego de nascença e ele vem dizer, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A gente precisa dar luz para enxergar, né? Até nós que não somos cegos de nascer, se a gente estiver no ambiente todo escuro, a gente não enxerga. Então ele já começa trabalhando essa questão de ver ou de não ver, de enxergar e não enxergar. A gente vai vendo que ao longo desse evangelho ele vai
trabalhando essa realidade de quem realmente enxerga e quem não enxerga, né? E aí ele é desafiado pelos fariseus ali, ele é desafiado ali pelos judeus que começam a discutir com ele, e ele diz que são pessoas que não estão enxergando, né? Que não estão vendo, e nós precisamos pedir ao Senhor a graça de ver. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. Jesus se diz aqui a luz do mundo. E ele então faz lodo com a saliva, coloca ali nos olhos do cego e fala com ele, vai e lava-te na piscina de Siloé. A piscina de Siloé, que significa aí emissário, significa aí enviado. Lá na época, no tempo de Ezequias, né, que foi construído esse lugar para trazer água para dentro ali da cidade, né, de Jerusalém. E Jesus agora, ele vem se revelar mais uma vez, assim como lá para a Samaritana, né, ele veio, assim como ontem também meditando no Evangelho, ele falando sobre essa água, né, ele que é a fonte da água viva. E mais uma vez vai se fazendo aqui a palavra de Deus essa analogia. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então começa-se ali uma discussão, quem é esse? Esse é aquele mendigo, aquele cego que mendigava? Ah, não, esse é um parecido com ele. Ele fala, não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O cego curado, ele entra também como protagonista nessa história aqui e ele assume uma postura de testemunha de Jesus Cristo também nesse evangelho, né? Lá no versículo 31, vem dizer assim, sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende aqueles que lhe prestam culto. É o homem que começa a desafiar, né? Aqueles que estavam questionando ali o que Jesus tinha feito, falaram que Jesus não era de Deus e que aquilo que Jesus fazia que não podia ser levado em conta, e aquele homem vai e diz, vocês dizem que ele não é de Deus, mas ele não é de Deus, mas me abriu os olhos, então como é que Deus escutou um pecador? Aí ele vai dizer, sabemos porém que Deus não ouve pecadores, mas atende aquele que lhe presta culto e faz a sua vontade. Então, o cego de nascença vai reconhecer que Jesus estava fazendo a vontade do Pai, que Jesus estava fazendo a vontade de Deus. E ele reconhece em Jesus ali um profeta, né? E ali Jesus some da cena, a gente vai percebendo isso ao longo do texto, né? E aí começa essa conversa do cego, então, com os judeus ali. E vamos lá para o versículo 35, vamos ler juntos. João 9,35. Jesus soube que o tinham expulsado, porque expulsaram aquele homem da sinagoga. E havendo-o encontrado, perguntou-lhe, crês no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus, tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Olha só, tu o vês, Jesus cura aquele homem, se revela para aquele homem e fala com ele. Tu o vês, eu sou o Filho do Homem, né? E você está vendo, porque ele havia curado a cegueira física, mas tinha dado luz interior também àquele homem, luz ao coração, à fé daquele homem. E ele então diz, creio, Senhor. Nossa, olha isso, esse versículo 38. Disse ele, e prostrando-se, o adorou. Aquele homem não somente reconhece que Jesus é um profeta, aquele homem reconhece que Jesus é Deus. Aquele homem reconhece que Jesus é Deus e prostrando-se o adorou. Então hoje em dia existem ainda muitas filosofias e muitas crenças de que Jesus era só um grande homem, um homem muito bom, Jesus era um profeta, mas não se reconhece muitas vezes que Jesus é Deus. E aquele homem prostrando-se diante de Jesus, ele adora Jesus, reconhecendo que ali estava verdadeiramente Deus. Ele que tinha sido expulso da sinagoga, ele que havia então sido expulso pelos judeus, ele está diante do novo templo, como o Evangelho segundo São João tantas vezes vai trazer a nós essa realidade de Jesus como o novo templo, e ali o lugar perfeito da presença de Deus. Jesus é Deus. E ele adora Jesus, ele não se prostra mais lá, né, no templo, na sinagoga, e ele agora se prostra diante de Jesus, reconhecendo nele a presença de Deus. Que a gente volta à mulher samaritana, onde Jesus diz para ela assim, chegará um tempo que não se adorará nem nesse monte, nem em Jerusalém,
O Pai procura os verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Olha só, os que veem, os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam no meio dele ouviram-lhe e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Porque eles entenderam que Jesus estava falando da cegueira deles, né? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos não terias pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Então o evangélico o tempo inteiro vai trazendo essa noção de ver e não ver, né? E nós somos interpelados pela palavra de Deus. Será que nós realmente estamos enxergando a verdade? Será que nós temos tido a capacidade de ver? Também no Evangelho vem dizer, queremos ver Jesus, né? Tem um versículo bíblico que diz isso. Queremos ver Jesus. Será que nós queremos ver Jesus? Será que eu e você, nós queremos ver Jesus? Será que nós temos buscado verdadeiramente ver Jesus? Então, essa é a realidade que o Evangelho, segundo São João, no capítulo 9, nos traz. E o capítulo 10 continua dizendo assim, Jesus vem dizer: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Então a gente começa aqui nesse relato que é tão conhecido, né, que é o relato do bom pastor. E Jesus vem dizer: quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então ele já vem trazer essa realidade de porta, a porta das ovelhas, ele já vem falar do aprisco das ovelhas, ele já vem se revelar como o bom pastor, ele já se revela como a porta, né? Ele diz que ele conduz as ovelhas, né? E é interessante que o versículo 4 diz: depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, porque lhe conhecem a voz. Então ele vem falar muito dessa realidade também, trazendo essa realidade do aprisco das ovelhas, que é ali o templo, né? Esse lugar de culto de Jerusalém. Mas os judeus começam então a rejeitá-lo, os judeus rejeitam, não o reconhecem, né, uma grande maioria deles, como o Messias, e ele vem dizer que ele vem conduzir então as ovelhas para fora. Olha que interessante. Por quê? Porque agora ele mostra que o importante é segui-lo. Ele é o Messias, ele é o esperado, ele é o Cristo, é ele quem conduz as ovelhas, né? Não adianta estar somente ali no templo de Jerusalém, se a visita mais poderosa de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, não era acolhida ali naquele momento, né? E em todos os momentos da história, muitas vezes, em muitos lugares e situações onde Jesus não é acolhido. Então, ele começa esse discurso, no versículo 7, ele vem dizer: eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Esse versículo 10 que vem falar tão profundamente também ao nosso coração. Jesus diz: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. E a gente tem consciência de que o grande ladrão aí, né, o maior ladrão, é aquele que quer roubar as almas de Deus e quer lançar as almas no inferno, né? É o demônio. Ele deseja matar, ele deseja que nós experimentemos a morte eterna, lançar a alma no inferno. O ladrão não vem senão para furtar, né? Roubar de nós a graça de Deus, roubar do nosso coração a palavra de Deus, roubar de nós a fé, roubar de nós aquilo que nós temos de mais precioso, né? Roubar de nós a santidade, roubar de nós os tesouros preciosos que Deus nos dá.
para matar, lançar no inferno, a morte eterna, a condenação e destruir, porque no final das contas ele deseja a nossa destruição, destruição da nossa vida, destruição da nossa alma, destruição da nossa salvação, a destruição dos filhos de Deus, a destruição das obras de Deus, a destruição dos filhos de Deus, da família, a destruição dos valores. Ele quer destruir, né? Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, de Jesus. Então, para que Jesus veio? Para nos dar vida. Não uma vidinha qualquer, mas para que a tenham em abundância, uma vida plena, uma vida abundante. Jesus continua, eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. Então nós temos também que entender na nossa vida, no nosso mundo, quem são os mercenários, né? Nós estamos cheios de mercenários ao nosso redor, né? Mercenários que querem roubar as ovelhas, que não se preocupam, que quer extrair das ovelhas o que ela tem, que quer a lã das ovelhas, que quer ter lucro com as ovelhas, que quer ter benefícios com as ovelhas. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que se dizem pastores, né? E aqui eu estou dizendo de modo geral, dentro da igreja muitas vezes, né? E fora da igreja, aqueles que dizem que estão conduzindo o rebanho de Cristo, mas não estão se aproveitando do rebanho, estão se aproveitando das ovelhas, querem ter lucro com as ovelhas, querem ganhar dinheiro com as ovelhas, querem ganhar status com as ovelhas, querem fazer nome em cima das ovelhas, querem ser aplaudidos pelas ovelhas, querem ser reconhecidos pelas ovelhas e por causa das ovelhas, né? Aqueles que querem ganhar status, querem ganhar destaque, né? Nós temos que tomar cuidado porque são mercenários. Não se preocupam com as ovelhas. Na hora que a casa tá caindo, ó, vaza. Você já viu isso? Já vi muito mercenário fugir na hora que a casa tá caindo. Na hora que o trem começa a ficar feio, foge. Na hora que o teto começa a desabar em cima das ovelhas, vai embora. Não se preocupa com as ovelhas, se preocupa só com o seu benefício próprio. Esse é o mercenário. O mercenário foge, porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Mas Jesus não. Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E também aqueles que são constituídos neste mundo para pastorearem o rebanho de Cristo, eles devem dar a vida pelas ovelhas. Devem dar a vida pelas ovelhas. Nós somos chamados como ovelhas primeiro, né? Nós somos chamados a seguir a Cristo e como aqueles que também são chamados a conduzir outros, né? Conduzir os nossos filhos para Deus. Nós temos que dar a vida para conduzir os nossos filhos para Deus, né? Nós temos que dar a vida para conduzir os nossos a Deus. Nós temos que dar a vida para conduzir, se nós estamos aí à frente de pastorais, de movimentos, né? E aí, claro que entram também os padres, né? Os bispos, o Papa, né? Mas também hoje a figura dos leigos. Se Deus te confia a alguém, que seja uma pessoa, que essa pessoa seja conduzida para Deus. Se Deus te conduz, te dá um rebanho, que esse rebanho seja conduzido para o bom pastor que é Jesus, né? O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Então Jesus, ele realmente deu a vida, entregou a vida na cruz para salvar as ovelhas, para nos salvar, né? E aí ele diz, ninguém atira de mim, ninguém tirou a vida de Jesus. Ah, mataram, tem gente que... Já escutei várias coisas, né? Nossa, ele era Deus, né? Mas tiraram a vida dele, mataram ele. Já ouvi assim, ah, coitadinho, como é que fizeram aquilo com ele, né? Mas Jesus vem ressignificar a entrega dele na cruz. Jesus vem dizer, olha só como Jesus ressignifica. Ele não era um coitadinho, não. Nossa, fizeram aquilo com ele e tal. Claro, foi cruel, foi terrível. Mas olha o que Jesus diz, ele não perdeu o controle das coisas e ele deu livremente a vida dele por nós. Ele diz assim, vou ler de novo, versículo 17 e 18, o Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Então, o tempo inteiro, Jesus tinha consciência que ele daria a vida e que ele retomaria a vida, que ao terceiro dia ele ressuscitou, não é verdade? Ninguém atira de mim. Então, a vida dele não foi tirada dele. O que ele diz é, eu dou a minha vida.
mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. Então aqui vem quebrar a mentalidade geral, né? Porque existe uma mentalidade geral assim, quando a gente assiste filmes ali da Paixão de Cristo, quando a gente lê o Evangelho, ouve o Evangelho na missa, muita gente fala assim, meu Deus, né? Olha lá o que fizeram, mas ele não tinha poder, por quê, né? Jesus não desceu da cruz porque ele não quis descer da cruz. Jesus não parou ali porque ele não quis parar ali, ele quis ir até as últimas consequências. Ele diz, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de retomá-la. Tanto que deu na sexta-feira da paixão a vida e retomou no domingo de Páscoa a vida, não é? Então é o poder que o Verbo de Deus encarnado, que nós vamos celebrar nesse Natal, é o poder que ele tem. O poder de dar a vida, assim como ele teve o poder de se fazer carne e habitar no meio de nós. E ele vem dizer mais uma vez lá no versículo 30, eu e o Pai somos um. Jesus, que se coloca ali na festa da dedicação, essa festa da dedicação que é citada somente aqui, onde vem dizer, né, ela era a festa do final do ano, né, então vem dizer ali do final, né, vem nos remeter ali a final, vem dizer que era inverno, vem mostrar também essa realidade daquilo que aconteceu também ali, né, naquele tempo e em todos os tempos, né, naquele tempo onde Jesus muitas vezes foi também rejeitado, onde não acolheram a sua palavra, mas nem a morte teve a última palavra, né, porque a vida, no final de tudo, ela venceu a morte. Jesus veio trazer vida e vida em abundância para cada um de nós. A gente vai ver que nessa passagem, no capítulo 9, não existem ali, talvez, muitas coisas que nós vamos grifar, muitas promessas, ordens, princípios eternos, né? Mas a gente vai ver que é uma palavra extremamente significativa. Vale a pena mergulhar em cada versículo, entender cada versículo, né? Vale a pena a gente mergulhar nessa palavra. Eu encontrei aí um princípio eterno no capítulo 9, versículo 5, né? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No versículo 37, 38, 41 do capítulo 9. No capítulo 10, eu encontrei promessa aí no capítulo 9. Se alguém entrar por mim será salvo, tanto entrará como sairá encontrará pastagem. Quando ele diz também, eu vim para que as ovelhas tenham vida, né? Eu entendi nisso também uma promessa. No versículo 10, versículo 11, versículo 8, 7, aí eu encontrei princípios eternos. Encontrei princípio eterno no 14, no 15, promessa no 16, no 17 aí eu encontrei princípio eterno. Também lá no 27, princípio eterno. Lá no versículo 38 também eu encontrei princípio eterno. Não encontrei ordens nessa passagem, então não se preocupe. Quando você não encontrar, não encontrei ordem sim. Tem ordem aí no versículo 4. É isso? Deixa eu ver aqui. Não é ordem não. Não encontrei ordem não. Mas não se preocupe, quando você não encontrar ordem, promessa ou princípio eterno. Se você encontrar, anote, promessa, ordem, princípio eterno. Mensagem de Deus para mim hoje, sempre nós vamos encontrar uma mensagem de Deus naquela passagem e como aplicar em minha vida, né? Faça suas anotações e bendigamos o nome do Senhor que tem nos dado essa graça. E nos consagremos à Virgem Maria para que ela nos ensine a encarnar a palavra de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.